fonte que purifica estará jorrando em Jerusalém. E a fonte que purifica, aleluia, eis aqui a fonte das águas da vida. A fonte que purifica denuncia os falsos profetas. A fonte que purifica, no versículo 1, denuncia os falsos profetas. E a fonte que purifica é a palavra de Deus. Então veja bem, versículo 4 diz que eles mentiam. Versículo 5, ele está mentindo, dizendo que não é profeta, mas ele é profeta falso. E o versículo 6 diz assim: e se alguém lhe disser que feridas são estas, tem tradução que traz essas e tem tradução que traz estas, tá? As duas formas estão corretas. Que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Por falar em amigos, meus amigos, eu quero interpretar esse versículo que causa muita polêmica, porque eu já ouvi muitas pregações de pregadores influentes, e aqui, como disse aquele copeiro de Faraó, hoje me lembro dos meus pecados. Eu também já preguei e mencionei esse versículo como se referindo a Jesus. Muita gente acha que se refere a Jesus, mas eu quero decepcioná-los nessa tarde e afirmar com toda segurança que pelas Escrituras, usando as regras de hermenêutica, usando aqui a ferramenta-chave da hermenêutica, que é a exegese, que vai examinar o contexto dos versículos anteriores e o contexto histórico e teológico, eu vou afirmar para vocês categoricamente, não se refere a Jesus. Não se refere às mãos feridas de Jesus. Para você entender que esse versículo se refere a Jesus, você vai ter que dizer para mim que Jesus é mentiroso, porque esse profeta do qual está falando no versículo 6, ele se veste manto para mentir. Tá? Você vai ter que dizer que ele é dessa laia e dessa linha, desse grupo de profetas que adoravam ídolos e que profetizavam em nome dos ídolos. Bem, complementando a explicação, nós temos aqui dois contextos históricos. Aqueles que profetizavam pelos ídolos, como diz o versículo 4, eles se cortavam como os profetas de Baal se cortavam. Esse é um contexto. Então agora entrou a fonte purificadora em Jerusalém e vai exterminar a injustiça. Ele está sendo detectado como falso profeta. Aí ele tem feridas nas mãos. Essas feridas não é necessariamente os cravos, nem se refere a Jesus. Eram feridas que eram feitas por aqueles que profetizavam para Baal, para se mostrarem mais poderosos, né? Esse é um contexto. Segundo contexto é que algumas pessoas se feriam nos funerais. Tem um texto em Jeremias capítulo 48 que fala sobre isso. Tá? Se feriam nos funerais com um ritual de tristeza. Então se feria para dizer que estava muito triste pelo morto. Era um costume antigo que alguns judeus passaram a praticar também. Era um costume pagão. E a palavra de Deus em Levítico dizia: não farás incisões nos vossos corpos. Mas eles faziam, porque eles se afastaram da palavra de Deus. Então, esse profeta falso, que estava com as marcas porque profetizava pelos ídolos, quando perguntaram para ele: que feridas são essas nas tuas mãos? Ele disse: não, aqui não é ferida para Baal, não. Esse aqui é porque eu fui em um funeral na casa do meu amigo. Entendeu? São as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Foi um funeral que eu participei, não é nada disso que vocês estão pensando. Ok? Então, o capítulo 13, do 1 ao 6, está falando de falsos profetas. Por isso eu não posso acreditar que isso esteja se referindo a Jesus. Exegese é extrair do texto. Colocar no texto é exegese.
ok? Nós praticamos a exegese. Agora eu vou explicar para você aquela letrinha em negrito. Olha aí. Pode abrir a sua Bíblia e conferir, porque a minha está assim e eu acredito que a sua esteja também. As Bíblias que têm uma tradução boa, elas dividem os blocos de assunto, os parágrafos, conforme o assunto, com uma letra em negrito, no início da frase ou no início do parágrafo, né? Ou no início do bloco. Lembrando que a Bíblia foi escrita sem capítulos e versículos. Então, quando eu coloquei a letra em negrito lá no versículo 1, naquele dia, a outra letra em negrito só vai estar aqui no versículo 7. É porque do versículo 1 ao versículo 7 está se tratando de um tema. Do 7 ao 9, versículo 7 a 9 é outro tema. Agora sim, daqui para frente, está se referindo a Jesus. Ó espada, desperta-te contra meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Por que eu fiz questão de ensinar para você essa letra em negrito? Porque as pessoas que acham que esse versículo 6 se refere a Jesus, associam o versículo 6 ao 7. Só que o 7 é um outro bloco. Começa em negrito. É um outro tema. Do capítulo 13, versículos 1 a 6, está falando de falsos profetas. E Jesus não é falso profeta. Jesus é o profeta. Ok? Ele não é um profeta, ele é o profeta que Moisés predisse na sua pregação.